Fala aí pessoal, tranquilidade? Então, nessa videoaula agora a gente vai falar sobre o segundo tópico, né, que mais cai no Enem, eletricidade e energia, certo? E aí que da eletricidade e energia, né, a gente dividiu lá em subtópicos, né? Você tinha lá a questão das represas e geração de energia, circuitos em série paralelo, né? Então, nessa primeira parte aqui a gente vai falar sobre a geração de energia, né, os tipos de usina, como é que elas funcionam de maneira simplória, né, que é importante você saber da onde vem a energia que chega até a sua casa, tá certo? Então, para começar, a gente vai falar aqui sobre a usina hidrelétrica, tá? E aí eu fiz um esqueminha aqui, um desenho aqui para você tentar, para eu conseguir ilustrar mais ou menos o que eu vou falar, né? Então, ó, presta atenção, toda usina hidrelétrica nós temos um reservatório, certo? Que é esse que aqui está, né? Nesse reservatório, para você poder ter esse reservatório, a gente constrói uma represa, né? Então você repara aqui, ó, que você tem um paredão de concreto, né? Esse paredão de concreto geralmente é feito num rio, né? A gente represa um rio para poder fazer um reservatório. Esse rio vai virar um reservatório, né? E aí que o que faz a hidrelétrica funcionar é justamente essa queda d'água, né? Então você precisa de um desnível de água de um lado para o outro para você poder aproveitar essa queda d'água. Então geralmente, ó, você tem um lado mais alto e um lado mais baixo, né? Essa diferença de altura, né, é que vai ser aproveitada para poder gerar a turbina, né? Então você vai ter uma queda d'água de um lado para o outro. Você repara aqui, ó, que a água vai entrar por aqui, né? Você vai ter essa queda d'água e essa queda d'água ela vai gerar essa turbina, né? Ela vai gerar as hélices dessa turbina, certo? Girando a hélice dessa turbina, você vai estar aí, essa hélice ela vai estar presa num eixo e esse eixo vai estar preso num gerador, né? No motor elétrico. Então você, com base na queda d'água, você vai ter energia aí, potencial gravitacional sendo aplicada, né? Sendo a massa da água caindo e girando as pás dessa hélice, né? Essa hélice está presa num eixo, esse eixo ela está presa no motor, né? No motor elétrico, e aí você vai ter geração de energia, tá? O que é comentado sobre isso costuma cair em questões é em relação ao impacto ambiental, né? Porque você tem que represar um rio, né? Então geralmente o que acontece é um alagamento da região onde é construída a usina hidrelétrica, né? Justamente por conta do reservatório. Você tinha um rio que fluía, de repente você vai e bota uma barreira ali e aí você tem um alagamento de toda aquela região. Então um dos elementos de impacto ambiental que causam que é causado, né, é a morte da fauna e da flora que habitava as margens daquele rio, né? Visto que agora o reservatório virou um lago enorme, certo? Beleza, pessoal? Então aqui, ó, na hidrelétrica você tem um reservatório, é utilizada essa queda d'água para poder gerar as hélices da turbina. Essa rotação aqui vai gerar eletricidade e depois essa água ela é dispensada, né, num rio, na continuidade do rio, né? Então você vai ter um nível bem mais alto antes da represa e um nível bem mais baixo depois da represa, tá? Beleza? Deu para compreender? Então nós temos aqui a casa de força, ó. Nós temos aqui o nosso gerador, que eu fiz de lilás, e aqui as linhas de distribuição de energia, né? Que elas vão sair do gerador, elas vão passar por um transformador antes, tá? Para depois seguir aí para tua casa, indo direto para sua casa, tá ok? Beleza? Então vamos continuar, ó. Usina hidrelétrica, agora a gente tem a termoelétrica, certo? Assim, vale lembrar que eu estou só fazendo um resumo, tá? Não vou aqui, ninguém aqui vai sair engenheiro elétrico, não. Tá? É só para você ter uma noção mais ou menos de como funciona as usinas, né? Você ter uma ideia mental aí de como é que é o esquema de uma usina, tá? Na usina termoelétrica, nós temos dois tipos, né? Nós temos aqui utiliza combustível fóssil, né? E nós temos as usinas nucleares, elas também são consideradas usinas termoelétricas, tá? Então, a princípio, a gente está vendo aqui, ó, uma usina termoelétrica de combustíveis fósseis, tá? Vou até anotar aqui, ó. Combustíveis fósseis vão ser petróleo e derivados, né? Petróleo e derivados, como óleo diesel, né? Combustível mesmo normal, certo? Você tem aí carvão, certo? E gás, né? Certo? E gás.
Gás natural. Beleza? Esses elementos são os elementos combustíveis para quê? Para utilizar na fornalha, certo? Então você vai gerar uma chama aqui, ó, um fogo, tá? Com base nesses combustíveis fósseis. Você vai queimar algo, tá? E esse fogo aqui é que vai aquecer a água da caldeira, tá? Então o processo aqui funciona da seguinte forma: você tem o rio, né? E aí vai ser puxado água desse rio. Esse rio vai entrar para um lado, ela vai seguir esse caminho, né? Você tem aqui uma bomba, ó, uma bomba que vai puxar essa água, tá certo? Essa água vai para a caldeira. Chegou na caldeira, você tem lá uma fornalha que está queimando combustível fóssil. Essa água ela vai começar a esquentar, né? Ela vai ferver e ela vai virar um vapor. Esse vapor ele vai ser canalizado. Tá? Então a canalização desse vapor, né? Esse vapor vai ser canalizado numa alta pressão. Esse vapor pressurizado é que vai entrar aqui, ó, nas turbinas. Tá vendo? Fazendo as turbinas, as hélices da turbina girar. Tá? Essas hélices elas vão estar presas num eixo, que esse eixo compõe um motor, que esse motor vai ser o gerador de energia. É bem parecido com a hidrelétrica, só que o elemento que gira a hélice do motor, né, da turbina que está acoplada ao motor, é a queda d'água, é a água que vai girar. Nesse caso aqui a gente tem um vapor pressurizado, tá? Esse vapor pressurizado ele vai gerar aí as hélices dessa turbina que estão acopladas no motor e que aí vão gerar a energia elétrica, tá ok? Essa água, esse vapor que vai para a turbina, ele vai se condensar, né, numa câmara especial, né, num local chamado de condensador. Esse vapor vai ser condensado e aí ele vai se transformar de vapor em líquido, né, e essa água vai poder ser reaproveitada. Então parte da água é reaproveitada, parte da água é liberada de volta, né, para o rio, certo? Então, ao mesmo tempo que o motor, a bomba d'água, ela puxa a água que já é reaproveitada e condensada e resfriada, né, ela vai ser levada de volta ao rio onde ela foi puxada, tá? E os gases dessa fornalha, elas vão ser eliminadas aqui, ó, pela chaminé, tá? É o que a gente costuma ver aí perto das usinas hidrelétricas, né? Você costuma ver de longe a fumaça alta dos gases que foram queimados na fornalha de uma usina termoelétrica. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Né? É só para você ter uma visualização básica aí de como funciona uma usina, tá? E aí, ó, a gente vai poder fazer um comparativo com a usina nuclear, que também é uma termoelétrica, né? O que vai modificar desses dois sistemas, ó, vamos olhar aqui. O que vai modificar desses dois sistemas, né? Embora uma usina nuclear, ela, devido aos seus protocolos de segurança, ela tem uma engenharia muito mais complexa, explicando assim de maneira mais simplória, o funcionamento é bem parecido. A única diferença é que o elemento que vai esquentar a água vai ser um elemento radioativo, né? No caso aqui do Brasil a gente utiliza o urânio, né? Por que a gente utiliza urânio? Dentre tantos outros elementos radioativos, nós utilizamos urânio porque o urânio é abundante aqui no Brasil, né? Nós temos aqui fazendas de extração de urânio, então nós temos a urânio em abundância. Então esse é o elemento que a gente tem aqui no Brasil. Esse urânio é enriquecido, né, numa centrífuga, né? Inclusive o enriquecimento de urânio ele é uma tecnologia que cada país detém o seu. O Brasil ele possui uma tecnologia bastante avançada no enriquecimento de urânio, né? Inclusive comenta-se que países como o Japão já tentaram fazer uma espionagem aqui no Brasil para saber como é que a gente fazia esse enriquecimento. Entretanto, devido às políticas públicas, né, a corrupção e etc e tal, o Brasil ele só possui no momento só 2 usinas nucleares, né, que é a Angra 1 e a Angra 2. A Angra 3 está sendo construída aí já há mais de 15 anos, tá certo? Então, ó, o elemento, o aquecimento do material radioativo, né, o material radioativo ele vai esquentar e aí você vai utilizar uma água para poder resfriar esse material, e aí nesse processo de resfriamento você vai ter aí a formação de vapores. Novamente, ó, esses vapores eles vão ser canalizados, né? E aí esse vapor canalizado vai fazer gerar a turbina,
tá certo? Esse vapor vai ser condensado de novo, e aí os gases desse vapor, eles vão por uma chaminezona grandona, tá? Basicamente, pessoal, funciona da mesma forma, né? Você vai ter a água que entra, que é puxada, vai ser jogada para dentro de uma caldeira especial, essa caldeira de resfriamento do reator, tá? E aí, conforme o reator ele é resfriado, né? Essa água nova que entra, que resfria o reator, ela vai ser vaporizada, né? No processo, e esse vapor é canalizado para poder gerar as turbinas. Claro que o processo é estupidamente mais complicado do que está aqui, né? Eu estou tentando fazer um esboço bem simplório para você ter uma noção mais ou menos de como funciona, né? E perceber a similaridade entre uma usina nuclear com a usina termoelétrica de combustível fóssil, tá? Então lembrando, ó, tanto a usina de combustível fóssil quanto a nuclear são usinas termoelétricas, tá? Devido a esse processo aí, beleza? Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, você comenta lá nos comentários. Bota lá nos comentários lá as suas dúvidas, tá? Uma pergunta que pode acontecer na prova é em relação ao impacto ambiental que a usina termoelétrica ela pode ocasionar, certo? E obviamente que você sabe, né? O impacto ambiental é justamente o medo da radioatividade, né? O medo do lixo radioativo, né? Embora a usina nuclear ela produza uma quantidade de lixo muito pequena por ano, mesmo assim você tem que estocar esse lixo radioativo em ambiente especial, né? Você não pode descartar ele em alto mar, não pode descartar ele em lugar nenhum. Quem sabe as empresas espaciais não joguem esses lixos nucleares no sol, né? Joguem no espaço, qualquer coisa assim do tipo futuramente. Mas a princípio, né, a usina nuclear ela gera um lixo radioativo que precisa ser estocado de maneira adequada, tá? E é isso, o principal medo da usina nuclear é o lixo tóxico, tá certo? O que pode ser comentado também em relação ao acidente lá de Fukushima, tá? De acordo com o relatório lá do acidente de Fukushima, que foi lá no Japão, né, o último acidente nuclear que se tem registro, foi aquele lá do Japão, devido a tsunami, né, a tsunami causou um problema seríssimo lá, e aí que, de acordo com o relatório oficial, né, da causa do acidente lá em Fukushima, lá na usina nuclear deles lá, foi erro humano, tá? Foi uma falha humana, né, de projeto lá da usina deles. Os engenheiros dos Estados Unidos já haviam alertado o Japão a falha do projeto, mas aí parece que eles não deram muito ouvidos ou não tiveram tempo para poder reparar, tá? O fato é que a câmara dos motores que faziam o resfriamento da câmara de reação nuclear, ele ficava abaixo do nível do mar, e aí quando teve a tsunami, teve um alagamento lá que causou uma pane absurda, e aí que o reator superaqueceu, eles não tinham como refrigerar porque o motor estava danificado, o motor que fazia a refrigeração, né? E aí eles liberaram toda a radiação, né? todo o gás que tinha lá para a câmara principal, que era uma cúpula, e aí esse gás ficou alojado, que era um gás altamente inflamável, ele ficou alojado no teto da cúpula. E aí esse teto explodiu, né, devido à reação combustível que aconteceu lá. Então a explosão que teve lá no acidente de Fukushima foi até não foi uma explosão nuclear, o sistema nuclear estava todo protegido, mas foi uma falha aí humana, né, em relação à engenharia do sistema de refrigeração do reator, beleza? Basicamente é isso que aconteceu, tá? Talvez falem alguma coisa sobre aquela usina que fica lá a usina mais famosa que teve um acidente mais sério, né? Certo? No caso aí eu me refiro à usina lá de Chernobyl, né? Mas aí o acidente de Chernobyl nada tem a ver com os acidentes mais sérios, né? Mais recentes, tá? Chernobyl os protocolos de segurança eram completamente escassos, completamente irresponsáveis, então o acidente ele decorreu de maneira completamente irresponsável, diferentemente dos acidentes mais modernos, tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo?
Um outro impacto ambiental que eu esqueci de comentar é a rejeição da água, tá? A rejeição da água para o rio, ela volta com uma temperatura mais alta, né? Então eles possuem um protocolo de segurança que é essa água não pode retornar para o rio 6% acima da temperatura do rio, né? A mais de 6% da temperatura do rio, tá? Porque senão a alta temperatura do rio mataria a fauna local também, né? A fauna do rio, né? Os peixes, as águas, etc e tal. Então essa é a preocupação aí, esse controle nos rejeitos de água que refrigeraram o reator, né? Na hora de devolvê-lo ao rio. Ok? Beleza? Tranquilo então, ó. Uma outra coisa que eu só vou comentar é o processo de energia eólica, tá? A energia eólica aí é uma energia gerada por ventos, então você tem esses ventiladores aí gigantescos, geralmente são 3 pás, tá? Mas pode ter de 4 também. Então você tem esses ventiladores gigantescos, são muito grandes mesmo, e aí eles são instalados em regiões onde há um grande fluxo de ar, né? Um grande fluxo de vento, tá certo? E aí, basicamente, é como se fosse um ventilador, né? Só que é um ventilador que funciona ao contrário. Ao invés do ventilador gerar o vento é que vai fazer a hélice girar. E nessa rotação você tem uma geração de energia, né? O funcionamento a turbina, no caso, ela fica aqui no meio, tá? A turbina, a mesma turbina que a gente viu nas usinas anteriores, é a turbina que está aqui no centro das hélices, tá? Então, de modo que isso aqui, quando rotacionar, né, ela vai gerar energia elétrica, tá? E essa energia vai ser armazenada numa bateria, que é essa bateriazinha que está aqui embaixo. E ela vai ser distribuída de maneira adequada, beleza? Então a energia eólica é energia gerada pelos ventos, ok? Por último, nós temos aí a energia solar, né? Também conhecida como célula fotovoltaica, né? Você tem aí os painéis solares, né, que são células fotovoltaicas. Então você tem um processo de transformação, né, da energia térmica em energia elétrica, né? Você tem a luz, né? A luz do sol, ela vai sofrer um processo químico, ela vai desencadear um processo químico nessas placas, né, nessas células fotovoltaicas, que vão gerar uma geração de DDP, né, uma diferença de potencial. Essa energia elétrica ela vai ser armazenada numa bateria novamente, né? E aí vai ser utilizada da melhor maneira possível, tá? E aí você pode ver o seguinte, ó, tanto a eólica quanto a solar, né, elas possuem impacto ambiental baixíssimo. Atualmente tem alguns estudos em relação à energia eólica que comentam que a instalação de vários ventiladores podem alterar o fluxo de ventos de uma região, causando algum tipo de impacto, impacto de chuvas na região, né? E aí eu não sei te dizer com certeza, mas talvez possa cair alguma coisa relacionada a isso. No caso da energia solar, o impacto ambiental é quase zero, entretanto você tem aí um trabalho industrial muito grande para construir uma célula fotovoltaica, né? Então você tem a poluição gerada na construção das células fotovoltaicas, beleza? E aí nós temos 3 tipos de célula fotovoltaica, tá? A gente tem a mais cara de todas, que é a monocristalina, a gente tem a intermediária, que é a policristalina, e a mais baratinha de todas, que é a amorfa, tá certo? A diferença entre elas está na eficiência, tá? A monocristalina, ela possui a maior eficiência de todas, é a mais eficiente para converter a luz em energia elétrica. A policristalina, ela é a intermediária, e a amorfa é a mais furrequinha de todas, né? Consequentemente, você tem uma variação de preço grande entre as 3, né? A monocristalina é a mais cara de todas, também ela é a mais eficiente, certo? Então é justo que ela seja mais cara para se construir. A policristalina é a intermediária, tá? E a amorfa é a mais baratinha de todas. Entretanto, ela se degrada, ela desintegra sozinha em pouco tempo, né? Em torno de 5 anos. Enquanto a monocristalina, ela pode durar aí até 35 anos, né? As mais caras, tá? Tá certo? E aí você se pergunta, por que não existem células fotovoltaicas ainda espalhadas pelo mundo inteiro? Porque o gasto de energia, né, a compensação gasto-energia, a relação gasto de energia para construir a placa e a energia que ela produz ainda não é viável, tá certo? Gasta-se muita energia para construir uma placa fotovoltaica, e essa placa fotovoltaica, depois de construída, ela leva muito tempo ainda para poder devolver essa energia que foi gasta,
tá? Então por isso que ela não é ainda ela não é considerada ainda viável, né, para construção em larga escala, tá, beleza? Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Perguntas, dúvidas, curiosidades, deixem nos seus comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!